Voltando com o ToyQuest TV no nosso aquecimento para a Comic Con Experience, estamos aqui na Iron Studios Concept Store, hoje com o Rony e com o Matheus, né, respectivamente da Fantoy e da Mundo Geek, para falar um pouquinho do mercado, de como esse mercado mudou para chegar num evento desse porte, que vai ser a Comic Con. Assim, pessoal, a gente tem, de uns 10 anos para cá, um boom de várias coisas, né? A gente teve o crescimento da internet, por conseguinte o crescimento das compras na internet. A gente teve um boom da questão nerd, que antes era bem restrita para quem lia quadrinhos, para quem jogava games, enfim. Isso abriu um leque enorme, né? Uma fatia de mercado enorme que vem crescendo e vem sendo aproveitada aos poucos, né? Nesse cenário, o que vocês entendem? Assim, a gente tem lojas físicas, tem lojas virtuais. Qual é a diferença hoje do mercado entre ter uma loja física e uma loja virtual, e como é que é o momento para quem é lojista dentro desse cenário tão bom para ser nerd hoje em dia? Eu acredito as coisas estão colidindo, né? Dando o crescimento desse mercado, o surgimento do mercado e a acessibilidade do consumidor à internet. Hoje, 20% dos acessos aos sites são mobile, então quer dizer, a rede de 3G está trazendo muita gente para a internet, para o comércio eletrônico. Os sites estão tendo que se adaptar, se tornarem responsíveis por causa da parte de checkout responsivo, para poder efetuar a venda na internet. Isso é um cenário que há 2 anos atrás ainda não acontecia. Então está colidindo esses fatores, toda essa exploração de cinema em cima de quadrinhos, de profit que eles estão tendo em cima de personagens que antes só o cara que lia gibi conhecia, e todo esse crescimento de comércio eletrônico no Brasil, num momento que está explodindo, né? Toda essa parte de personagens ficando famosos, Homem de Ferro, antes de 2006 quase ninguém conhecia ele, hoje é um ícone muito marcante para qualquer colecionador, qualquer pessoa que gosta de cinema. Então, a loja virtual, ela está ainda se adequando muito ao crescimento do Brasil, porque de um ano para o outro a coisa muda, o cenário muda, então a necessidade de tecnologia de venda muda. E ainda eu acredito que não está sendo possível mensurar a viabilidade de uma loja física em outras cidades que não sejam São Paulo, porque a coisa não parou de crescer. A curva de crescimento não alcançou nenhum ápice ainda para a pessoa analisar o mercado que existe naquela cidade, quanto pode ser investido e quanto pode haver de retorno. São Paulo com certeza tem retorno, porque eu acredito que 70% do mercado do Brasil está aqui. A cultura colecionável em São Paulo é muito mais forte que nas outras regiões do país. De mercado formal a gente vê viajando para outras capitais mesmo. Porto Alegre, Rio de Janeiro, a gente não tem grandes lojas, né, focadas no colecionismo ou na cultura nerd. Realmente São Paulo se destaca, né? Eu falo pela Fantoy, eu acredito que os números da Mundo Geek sejam parecidos, que é uma coisa muito padrão. Mas estados como Santa Catarina, Rio Grande do Sul, Paraná representam 6% das nossas vendas, cada um deles. Enquanto Minas Gerais é 12%, Rio de Janeiro são 15%. São Paulo é mais de 30% a 40% do nosso faturamento bruto. Isso com custo de frete, mesmo assim a gente consegue ter inserção em São Paulo. Quer dizer que o mercado aqui é muito aquecido, é muito forte e realmente está tudo acontecendo aqui. Tu entende assim, Matheus, também? Porque a Mundo Geek tem tanto a loja física quanto a virtual, né? Não, a gente é exclusivamente pela internet, a gente só vende pela internet. O nosso DNA é muito da internet. O que eu acho? Acho que, como vocês disseram, é muito discutido isso, é muito legal ser nerd hoje em dia. Enfim, acho que a gente não precisa entrar nesse mote. Com relação às vendas físicas, né, se olhar os dados da PMC, o Brasil de fato vem crescendo pouco, com inflação alta, e a internet cresce numa outra dinâmica muito mais forte. Então a gente gosta, a gente não tem, por enquanto, não planeja ter uma loja física. Acho que o mercado no futuro tende a potencializar. O que eu enxergo é que, como todo esse tipo de movimento de cultura pop, eu acho que isso em algum momento vai chegar num ápice e depois, obviamente, tende a estabilizar. E o que o que eu procuro na Mundo Geek é nos estabelecermos e tal, e trazer grandes produtos, enfim, para serem vendidos na loja. Essa é um pouco a minha percepção. Mas, óbvio, agora é legal ser nerd. Acho que esse mercado, independente por questões econômicas específicas aqui no Brasil, ele vem crescendo muito forte. Então, eu acredito que seja um momento bom, assim, muito embora a situação econômica no Brasil não seja a melhor comparado aos últimos anos 2000, que você citou, né? Enfim, acho que essa é um pouco a minha visão. É engraçado que as pessoas agora tentam se inserir sendo nerd, né? Deve ser o contrário. A gente fugia do estereótipo do nerd. E agora as pessoas se inserem em contextos maiores. Essa questão, a economia não cresce como a internet cresce, né? Obviamente. Como é que vocês trabalham? Porque a gente tem muita alteração por causa da questão do dólar mesmo, as questões de pré-venda, de tudo. Como é que vocês se preparam para um mercado que vocês não conseguem ter um vislumbre assim, muito adiante? Acho que assim, se você olhar, comparar vários períodos na economia brasileira,
houve um aumento da previsibilidade da economia brasileira, etc. Mas é complicado hoje ter passivo externo, fora do Brasil, enfim. Existe um risco como qualquer outro, obviamente não de toda a operação da Mundo Geek, parte dela só é importada, a gente tem fornecedores aqui no Brasil. Enfim, é um risco que você tem que lidar e tem que ter um pouquinho de passivo em dólar, quem trabalha com importação. É isso, agora vamos ver, ter um novo ciclo econômico no Brasil, vamos ver o que vai acontecer com a economia brasileira. Eu não acho que essas mudanças são muito drásticas, elas acontecem aos poucos. O que a gente faz é acompanhar o debate político, econômico, enfim, e tentar entender o que vai acontecer no futuro. Mas acho que nos próximos anos a gente tem espaço, acho que essas mudanças do Brasil não é de uma hora para outra. O repasse nunca chega no consumidor final, o dólar aumentou hoje, amanhã já está cara na prateleira, por mais que o dólar aumente 20%, 30%. Gente, a compra feita pela distribuidora foi feita muito antes, as negociações de licença são feitas depois, são outros valores negociados e tem um delay aí, quase 6 meses, até chegar todo o tempo, tá tudo caro, mas... Isso é importante para o consumidor entender também, porque por mais que o dólar esteja mais alto ou mais baixo, vocês têm que jogar com isso também, né? Pode ter comprado na alta e agora... Exatamente, às vezes a pessoa questiona, eu vejo eles questionaram muito, eu questiono no Facebook, porra, mas o dólar baixou, agora como é que tá mais caro? Por que não baixou o Clockmeter e o dólar tá tanto? Não é só isso, não são só isso, tem toda a parte de logística, quanto tempo ele ficou armazenado lá na China, quanto tempo ficou pagando armazém até o produto sair para cá. Em qual valor foi negociada essa compra? A gente não sabe quando a Peasy Toys, por exemplo, comprou esse produto da Bandai, quanto que foi pago, quanto tempo ficou lá, qual o valor da licença, quanto custou de navio, quanto tempo ficou parado no porto em canal cinza, vai para o canal vermelho e para liberar. A gente não tem nada desses valores. Então a gente tem que confiar o quê? Que ninguém vai fazer um trabalho com conta errada para tentar elevar o preço, para tentar lucrar mais na marra, não é assim que funciona. Em relação à questão da legalidade da importação, que é uma coisa relativamente nova no Brasil, porque a gente não, 10 anos atrás a gente não tinha de onde comprar, né? A Peasy veio, mudou isso, vocês agora têm como oferecer o produto final via legal. Às vezes o consumidor reclama que leva mais, mas o consumidor está comprando de forma também por outros meios que não, né, a importação. Como é que vocês lidam com isso para lidar justamente com esse público que tem tanto acesso hoje a vocês diretamente pelo Facebook e pelas fanpages? Como é que é tratar direto com esse público que às vezes não entende essa necessidade da coisa feita da forma correta e dentro do prazo correto? Há muitos produtos que não vêm para o Brasil, os clientes às vezes vêm até a gente, eu quero comprar tal produto, foi lançado lá, vocês fazem importação? Não, a gente não faz. Sideshow lançou lá, primeiro demora vários meses para chegar aqui, não é 15 dias que chega, então são uns 3, 4 meses para chegar aqui. Então primeiro vamos esperar ver se a Peasy Toys vai trazer ou não. Se a Peasy Toys não trouxer, é porque algum motivo, o produto não tem licença para o Brasil muitas vezes, ou não foi distribuído aqui. A licença trabalha não significa que a fabricante, a Sideshow, tem licença para fazer o rosto para aquele ator, não significa que tenha para vender para o Brasil. Então isso a Peasy Toys respeita, não vai fazer uma sujeira dessa no mercado para o fornecedor dela, ela respeita todas as licenças e tem muitos produtos, por exemplo, que a Bandai lança lá, que o pessoal acha que vai vir para cá e reclama que não vem. Gente, isso não cabe a importadora ou a gente escolher, isso tem venda, então traz para cá. Não, às vezes o ator não liberou vir para cá, às vezes a Marvel não acertou vir para cá, às vezes o valor de licença para o Brasil é tão mais caro, por isso que inflaciona tanto mais e não fecha com o valor em dólar lá fora. É bem complexo esse negócio, com direitos autorais, com propriedade intelectual. Não é simplesmente trazer um produto, vou trazer uma fita adesiva lá fora, vou trazer para o Brasil, só vou pagar 70% de imposto e custou isso. Não é assim simples. Vocês diriam então, nesse sentido, que o brasileiro precisa ser educado, ainda para entender licenciamento, entender viés legal de importação? Acho que a Comic Con está fazendo um papel importante com relação a isso, vai haver uma discussão lá dentro da Comic Con com grandes executivos, pessoal da BBC, de licenciamento, da Disney, etc. E vai discutir o fortalecimento. Acho que o mercado brasileiro de licenciamento ainda está engatinhando, vai crescer muito. A gente tem, você estava falando sobre importação, a gente tem sempre uma conversa muito franca, a gente importa alguns produtos com exclusividade para o Brasil, por exemplo, produtos do Doctor Who, da BBC, etc. A gente sempre tem uma conversa muito franca. O que eu acho que, não sei se precisa se educar, acho que talvez entender que os custos e as margens para ter uma operação saudável, enfim, a gente está fortalecendo o mercado brasileiro. Se a gente tiver produtos licenciados, agora a Iron Studios produz esses produtos com licença brasileira, acho que é por aí, assim, mas a gente sempre tem uma conversa muito franca com todo mundo. O consumidor tem que entender também que o mercado crescendo, as coisas vão chegar com mais facilidade também, né? E
falando dessa questão toda da variação cambial, da dificuldade de prever quanto vai ser o preço de uma figura, como é que vocês trabalham com a pré-venda? A gente na Mundo Geek, eu não faço pré-venda, por exemplo. Justamente por questões de variação cambial, etc., de prometer, tem várias variáveis que influenciam a chegada do produto no Brasil. Enfim, então a gente lá não trabalha com pré-venda, a gente espera nacionalizar o produto ou receber do distribuidor, no caso da Pizzy Toys, que é colecionado, a gente não importa colecionado, a gente traz outros produtos, a gente importa outros produtos. Enfim, então eu não faço pré-venda justamente por essa dificuldade que você tem com relação à variação do câmbio. Então a gente espera o produto chegar no Brasil e vende. Porque muitas pessoas não sabem, mas em qualquer ramo de importação, muitas empresas trabalham da seguinte forma: elas pagam uma parte antecipada na importação dos impostos e quando o produto é liberado do porto é pago no container. Pelo menos no ramo têxtil a gente conhece bastante, funciona assim, eu acredito que colecionáveis também. Então às vezes o dólar do dia que ele está pagando aumenta. Ele não vai deixar um produto encalhado lá no porto, deixar um container que ele precisa também fazer o fluxo de caixa de empresa trabalhar. Então ele paga às vezes com dólar exorbitante, vai para o custo. Então eu não tenho nenhuma previsão uma semana antes quanto vai custar um produto daquele, não adianta eu pressionar uma importadora, nesse caso a Pizzy Toys, falar não, qual o preço, divulgar esse produto antes para fazer uma pré-venda, nem que seja de uma semana antes no meu site. Uma semana antes do produto ser liberado, a gente não tem custo. Nenhum lojista tem. Se o lojista ele tem esse custo, é porque ele está fazendo a importação em pessoa física, ele está fazendo importação direto com uma lojinha da China, ele está fazendo algo desse gênero. Porque não existe preço, existe pré-venda nos Estados Unidos porque é vendido em dólar e o dólar não muda com relação ao dólar, é uma moeda independente. Então eles conseguem fazer uma pré-venda nos Estados Unidos, a Sideshow consegue trabalhar pesado em pré-venda, não há nenhum tipo de porque variação, ela sabe né? Que custa $250, então ela vai vender em $250, não vai ter uma taxa mais Mal comparando, alta. passando para o nosso cotidiano, é como fazer uma compra internacional, é do dia do fechamento da fatura o dólar, não o dia que você comprou. Exatamente, Né? Às vezes você compra ali, o dólar está 2,40, vai no seu cartão, está 2,70, porque você não se ligou que era dólar turismo, tem 6,8% de IOF. É a mesma coisa na empresa, se você não souber fazer as contas no momento da compra e não souber divulgar o preço do produto na hora certa, você pode perder muito dinheiro. Você pode lucrar eventualmente, mas você pode perder muito dinheiro. A Fantoy nem sequer fala o preço antes para o cliente. Por quê? Imagina um cenário que a gente divulga o preço de uma peça Premium Format que custa X, custa mais barato que outro lugar. O cliente ele guarda o dinheiro dele, ele deixa comprar nessa outra loja para comprar com a gente. Chega o produto, não teve entrega, a Pizzy Toys cortou. Cara, como é que eu vou responder para um cliente desse assim, eu vendi uma coisa para você que eu não tenho? Tá, mas consegue comprar? Não consigo. Consegue importar? Não consigo. Gente, não é um modo profissional de trabalhar. Pelo menos a gente sempre adotou essa política desde o começo, que a gente viu que pré-venda não funciona, porque não dá para confiar em preço, em quanto peça vai vir para o Brasil. E se a Pizzy Toys falar que eu acho que eu consigo entregar 5, daí trancando o porto quebram 5 peças, vai diminuir para todo mundo, vai ficar menos. Ou se o produto cai em metros, quebram não sei quantas vezes aquela vez um plot width, quantas peças eles quebraram? 40, 50 peças, eu não me lembro bem, mas cara, isso vai diluir no custo. Isso vai custar mais caro nas peças que ficaram boas. No contexto do Brasil, a pré-venda ainda é inviável, então é inviável porque a gente não tem toda essa questão da variação cambial. E mesmo se a Arion Studios sendo nacional, mas a produção chinesa ela depende do dólar também, né? Depende dos impostos que vão ser pagos quando o produto for liberado no Brasil. Então não é que é impossível, não é uma atitude economicamente inteligente para a empresa e para o cliente, porque o cliente também pode estar pagando mais caro. Não tem qualquer garantia de preço. O compromisso que você pode assumir, A própria Arion Studios ela dá sugestão de preço, não dá garantia de preço. Claro. Faz uma sugestão, não é uma pré-venda oficial para ninguém. Só para o cliente ter uma estimativa se o produto vai estar ao alcance do que ele espera ou não. E voltando ao cenário, assim, o que vocês esperam agora com a Comic Con Experience que isso venha a agregar para o mercado do colecionismo em si? Porque a gente sabe que quem vai entrar lá não vão ser só os nerds, né? O evento vai lotar gente de todas as partes, de todos os círculos. Vocês esperam um crescimento, um boom assim, maior do que esse que já vem tendo a partir da Experience para lá? Qual é a perspectiva? De novo, assim, acho que no Brasil, talvez esse efeito dos cinemas, essa coisa de ser nerd, da cultura pop em geral, tá muito forte, ainda tem espaço para crescer em relação aos demais países, como na Ásia, talvez nos Estados Unidos, você tem a Comic Con, que é uma festa super importante lá. Eu não sei, eu não tenho essa visão. Acho que isso vai se consolidar no Brasil. A gente está muito animado com a Comic Con. Acho que a gente vai sacramentar esse evento aqui no Brasil. Vai ser muito legal. Acho que vai melhorar, mas assim, são coisas que é consistência. Criar um evento, fazer com que esse evento aconteça no Brasil de uma maneira séria, direitinho.
fortalecer o mercado de colecionáveis no Brasil. Agora você tem a Iron fazendo produto aqui, você tem grandes lojas também comercializando esse tipo de produto, tem outras pessoas trazendo outros produtos incríveis para o Brasil. Então acho que assim, eu não tenho essa visão muito otimista com relação a... Até porque isso em outros países, a impressão que a gente tem é que isso já é consolidado. Acho que vai se consolidar no Brasil com a Comic Con e acho que vai continuar crescendo como deveria. É um bom primeiro passo para começar a criar uma cultura. O brasileiro ele é muito, na verdade, grato quando ele recebe importância. Quando vem um ator para cá e fala bem do Brasil, ele passa a amar aquele ator e venerar. Então, e o inverso é a mesma coisa, né? Exatamente. Como também tantos fabricantes para cá, tantos atores, tantas gravadoras, o brasileiro vai se sentir tão valorizado nessa questão de, porra, teve um evento aqui, os caras vieram, eles vão começar a prestar mais atenção nesse produto, nessa cultura. Eu acho que vai engrandecer muito com relação a parte de gratidão. Só falando sobre isso, assim, eu não tenho essa visão tão otimista e tal, porque eu tenho uma tendência, eu trabalhei muitos anos como macroeconomista antes de empreender e tal, eu tenho uma tendência a olhar um pouco pro cenário, mas a gente está se matando para fazer o evento ser demais. Assim, a gente vai ter uma tarde em tamanho real do Dr. Who no stand da Mundo Geek, a gente vai ter o stand da BBC dentro da Mundo Geek, a gente está trazendo o Garcia Lopes, fazendo uma camiseta junto com uma arte do Garcia Lopes, que para quem não conhece, ele fez toda a concepção do Batman e tal, e da é o maior artista da história da DC Comics. É isso aí. Ponto. E enfim, vai ter uma camiseta exclusiva que vai ser vendida na Mundo Geek, a gente vai ter alguns produtos exclusivos da New Era, que são bonés dessa linha NED, então a gente está se matando para fazer evento, para criar essa cultura que você mencionou. Vai ter uma arte exclusiva do Garcia Lopes para a camiseta da Comic Con Experience. Exato. Não, a gente vai ter uma arte do Garcia Lopes, vai fazer uma camiseta, vai dar autógrafos no stand da Mundo Geek, que não tem, assim, vai ser vendida somente na Comic Con, não vai ter nenhuma menção na arte especificamente a Comic Con, mas é uma camiseta feita para o evento, vai ser vendido lá, ele vai dar autógrafo e a gente vai vender as camisetas lá. Tá bom então, pessoal, a gente agradece aqui a presença do Matheus, da Mundo Geek, Rony da Fantoy. Fiquem ligados, a gente tem muita coisa para mostrar ainda, a gente tem mais coisas no aquecimento da Comic Con Experience. Não sai daí que a gente volta em alguns dias. Toy Quest TV apresenta cenas do próximo episódio. Porém, também temos algumas situações aí que são um pouco diferentes. Renan, eu queria começar o nosso bate-papo de hoje te perguntando... Hoje a gente tem um mercado... E não se esqueça de assinar o canal.